Olá, pessoal! O assunto de hoje é alta complexidade em tomografia de alta resolução. Bom, a grande maioria de vocês aqui já me conhece. Eu sou, como a grande maioria, especialista em radiologia, mestre em engenharia biomédica e doutora em clínicas odontológicas. Tenho uma clínica panorâmica diagnósticos odontológicos por imagem na cidade de Cascavel, no Paraná, e atualmente trabalho com uma plataforma de laudos onde eu digo que uma grande parte da minha experiência vem dessa grande quantidade de casos de alta complexidade em alta resolução. Os casos que eu vou mostrar hoje, na verdade, são casos meus, são casos da minha clínica. E eu separei casos em que eu acredito que eles trazem sempre uma informação muito importante em casos em que a gente sempre tem dúvida. Então, o primeiro caso que eu separei é um caso meu, onde o meu indicador, um excelente cirurgião bucomaxilofacial, ele me ligou dizendo: olha, Michele, eu tô com um paciente aqui que no clínico me parece muito trinca, né? Mas por se tratar de um central, eu quero saber da tua opinião tomograficamente se talvez não possa ser um conduto lateral. Tenho dor à percussão horizontal, tenho um pouco de edema gengival, então eu queria realmente fechar esse diagnóstico. Bom, logo nós adquirimos essas imagens, olhando todos os cortes, né, desse dente, de cara a gente consegue observar os dois defeitos ósseos, tanto o distal quanto o vestibular, que me indicam a possibilidade de uma trinca dentária. Bom, aqui como esse dente ele tem um material obturador hiperdenso e que gera artefatos, a gente tem que tomar sempre cuidado, né, na indicação dessa linha de trinca. Bom, a linha de trinca distal, ela está bastante evidente aqui no exame, de alta resolução, e a trinca vestibular também, né, ela faz até uma serpentina aqui nessa região. A gente consegue observar que ela também é uma trinca longitudinal, em todo o longo eixo do dente, e que acomete também o ápice dental, tá? Aqui no 3D a gente consegue observar ela aqui, né? E aonde então o indicador, né? O cirurgião ele conseguiu então fazer essa sondagem, tá? Aqui para mostrar que é uma linha longitudinal, né? E aqui eu quero mostrar para vocês algumas imagens que eu separei, que eu acredito que são importantes. O 3D, ele não serve para diagnóstico, mas ele sempre nos ajuda a visualizar tridimensionalmente, né, essa linha. Né, eu tenho a grande diferenciação aqui dessa fratura também se estender até o ápice radicular, né? E aqui, só fazendo uma observação, cada vez mais frequente, né, a necessidade de nós indicarmos a observação da falta de adaptação das facetas, das coroas protéticas, né, que isso cada vez é mais frequente no nosso dia a dia, que também podem confundir com trinca, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma falta de adaptação e uma reabsorção, né? Mas são reabsorções diferentes, e aqui, no caso dessa reabsorção, eu não estou na linha de trinca, mas é um diagnóstico diferencial importante a ser feito. São muitos casos que nós recebemos em que o dentista, às vezes, não foi esse caso, mas às vezes ele confunde uma falta de adaptação, um edema gengival, com uma possibilidade de trinca. E aqui as duas linhas, tanto a distal quanto a mesiovestibular. Aqui eu coloquei o meu laudo porque eu tenho vários colegas me perguntam como que eu faço esse meu esboço de laudo. Eu faço a parte da metodologia, né?
Mas o mais importante aqui eu digo que é o motivo do exame. Quando eu consigo escrever esse motivo do exame, é porque eu tenho sinais e sintomas e informações clínicas que me levam a estabelecer o motivo do exame. Porque em alta resolução o exame é muito específico. Eu preciso dessas informações, eu preciso das informações clínicas, senão o exame ele fica muito aleatório, tá? E aqui então o que eu escrevo, né, em relação ao dente 11, tá? Que existia uma linha hipodensa longitudinal que se estendia ao ápice, isso é muito importante incluir o ápice, né, com o defeito tanto distal quanto o vestibular, tá? Aqui uma gentileza desse meu indicador, um excelente cirurgião, nós trabalhamos muito juntos, temos casos assim bastante complexos juntos, e ele me mandou essas imagens, quando ele fez então a exodontia desse elemento, e a gente consegue observar a coincidência do laudo com a imagem do dente extraído, né? Então a trinca longitudinal distal que se estende ao ápice e essa linha que vem vestibular, né? E que ela tem um aspecto, ela não tem aquele aspecto reto, ela era mais uma forma de serpentina mesmo, né? Conforme eu havia mostrado anteriormente. E aqui para terminar o caso, a exodontia e a instalação imediata do implante. Dando sequência então ao nosso caso 2, em que eu recebi de um indicador em que nós trabalhamos também bastante juntos, e ele me ligou dizendo: Michele, eu tenho um caso aqui que eu tenho uma suspeita de uma trinca, mas eu também tô com muita dúvida se esse dente não tá com uma reabsorção. Clinicamente, o paciente não tem uma dor significativa, tem uma certa sondagem, mas com muita dificuldade essa sondagem. A minha percussão horizontal, o paciente é negativa, praticamente não sente, né? Então eu tô realmente precisando que a gente consiga estudar esse caso tomograficamente e o que você me diz para que a gente consiga então fechar esse diagnóstico. Bom, quando a gente começa a observar essas imagens desse dente, desse elemento 11, a gente observa que sim, existe uma reabsorção, né? Essa informação bate com o que o colega nos disse, né? Uma reabsorção externa, mas que existe uma linha muito discreta, mais distal no dente 11, com um discreto defeito ósseo, muito discreto. Bom, quando a gente observa aqui em outros cortes, eu tô no iDixel mesmo, tá? Quando a gente observa aqui o defeito, ele é muito discreto, né? A gente consegue observar essa linha, né? Mas, deixa eu só arrumar um pouquinho esse contraste aqui, que eu acho que ele tá muito ruim nessa tela. Acho que agora melhorou um pouquinho, para vocês poderem ver a crista. Aqui, ó. Por isso que o colega disse que a sondagem estava um tanto quanto difícil, porque ainda a gente tinha uma certa manutenção de crista. E aqui a reabsorção externa. Bom, então quando eu terminei esse caso e mandei para o colega, para o meu indicador, eu disse a ele: olha, nesse caso está acontecendo as duas situações juntas. Tanto a trinca, aqui a gente consegue ver ela longitudinal, você vê que a densidade dela não é uma densidade tão importante, né? Ela é mais distal e um discreto defeito ósseo. Olha aqui, aqui no corte sagital que a gente consegue observar melhor, quanto essa reabsorção externa desse dente. Então, essas duas situações estão acontecendo concomitantemente. Bom, antes desse colega, então, extrair esse dente, continuar, né, por conta do meu diagnóstico, seria, digamos assim, esse planejamento, ele falou: Michele, eu vou dar uma exploração clínica nesse dente, porque eu acho que a gente precisa fechar esse diagnóstico. E foi o que ele fez, né? Aqui, ó,
A gente consegue ver essa linha muito discreta, mais distal, o defeito, né? E aí aqui na exploração clínica, olha como coincide, né, os meus apontamentos ali da imagem com aquilo que ele achou clinicamente nessa exploração clínica, que por vezes é muito necessária esse trabalho conjunto e essa exploração clínica. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse caso 3, em que eu recebi de um indicador, de um professor que trabalha numa universidade, e que ele me disse, olha, Michele, eu tô com um pouco de dificuldade de diferenciar esse caso num dens-in-dente, numa raiz supranumerária. Clinicamente, o caso tem fístula, né, já tem um edema importante, o paciente está com dor, e foi feito uma exploração com o cone para ver o que a gente acharia, né? Então, realmente, essa fístula, ela é positiva, né? E na radiografia periapical que foi realizada, a gente observa que existe, sim, né, algo diferente no terço, a partir do terço cervical até o terço médio do dente 12 mesial, né? Se é uma invaginação, se é uma trinca, o que está acontecendo ali, a gente precisaria então de uma imagem um pouco melhor. Bom, como nessa universidade existe um tomógrafo, foi feita a aquisição dessas imagens, tá? Esse aqui foi o professor Christian que me passou, né? Mas que ainda precisaria de uma resolução um pouco melhor para a gente poder finalizar esse diagnóstico. Essas foram as imagens que ele me mandou dessa tomografia inicial. Bom, logo que nós fizemos então essa tomografia, nós começamos então a observar todos os cortes, né? E a gente começa a observar que realmente ali não se observa uma invaginação, não se trata de um dens-in-dente, né? Porque ele não entra em nenhuma classificação de dens-in-dente, né? Aqui eu só quero fazer um parênteses para mostrar para vocês um pouquinho a sequência que eu faço no iDixel, no Curvit. Tá? Aqui nessa aba Curvit, eu sempre faço os meus cortes axiais, tá? Esse é o meu protocolo. Quero fazer só um parênteses aqui da forma como eu trabalho no iDixel. Eu sempre deixo para fazer no Curvit os meus cortes axiais, lembrando sempre do princípio da paralaxe. Eu tenho que estar o mais perpendicular possível, né? Então, quando eu começo a observar esse dente 12, eu realmente tenho algo que se separa desse dente, mas não uma invaginação, e que eu tenho essa rarefação com interrupção da crista, né, que vem coincidir então com essa fístula que a paciente relata. Aqui também quero mostrar para vocês, no Dual Curve eu faço os meus cortes transversais, os meus cortes coronais. Tá? Eu uso muito isso, tá? Deixei só esse parênteses aqui para que a gente veja, sempre obedecendo a regra da paralaxe, tentando deixar o mais perpendicular possível, tá? Então, a gente observou que aqui eu não tinha nem invaginação, eu não tinha trinca, né? E aí, conversando isso, a gente acaba trocando uma série de ideias. E a gente acaba percebendo que o que aconteceu nesse dente não foi um dens-in-dente, foi uma geminação realmente de uma raiz, né? Aqui só dando continuidade às imagens que ele nos mandou. E aqui a gente observa que foi feito a cirurgia, a remoção, né, daquela parte geminada, e aqui a radiografia periapical inicial e a final. Então, esse caso a gente encerrou aqui só mais um pouquinho
um pouquinho maior, né? Mais algumas imagens maiores aqui dessa periapical inicial e final. A gente terminou o diagnóstico desse dente como uma geminação articular com a fissura contaminada, né? Por que é um caso interessante? Porque a geminação, a gente tem a ideia dos dois dentes, né? E aqui ela é uma geminação parcial de uma raiz, ok? Vou mostrar para vocês agora o caso 4, uma localização de conduto de um pré-molar. Bom, esse caso eu recebi de um indicador também que nós trabalhamos muito juntos, e ele recebeu essa paciente com o histórico de vários exames, várias tomografias, vários profissionais dentistas, inclusive médicos, para tentar resolver essa dor que ninguém encontrava dessa paciente. Nos últimos dentistas que ela tinha consultado, os colegas falavam para ela que era do implante. Eu já vou mostrar as imagens para vocês. Bom, esse meu indicador, um colega super competente, ele, no exame clínico, ele observou que não tinha nada de errado com aqueles implantes. Clinicamente, né? E ele suspeitou então do premolar. Ele disse: olha, existe uma percussão, existe uma sintomatologia diferente nesse premolar. Na periapical, que é o exame que ele tem no consultório, não vi nada, vi uma rarefação apical, mas eu acredito que a tomografia de alta vai nos ajudar muito. Bom, tão logo, então, eu recebi essa paciente, fiz essas imagens, a primeira coisa que a gente vai olhar realmente são os implantes, né? O implante da região do 46, o implante da região do 47. Não tinha nada realmente que chamasse atenção. A gente não tem praticamente nenhuma anilha aqui com salserização, né? Então, descartada a possibilidade de ser essa sintomatologia em função dos implantes. Porém, quando a gente começa a observar o premolar, o 44, a gente observa que tem uma falta de adaptação dessa coroa, mas isso não é nada muito grave, né? Mas que existe um conduto lingual não preenchido por material hiperdenso medicinal. Aqui só uma referência da linha de cimentação, né? E como essa paciente ela já vinha de vários colegas e uma paciente que estava realmente bastante comprometida, a sua saúde geral em função desse dente, a gente não podia errar nesse caso. Então, o que eu observei nas imagens? Que ela tinha dois condutos, um vestibular e um lingual, mas que eles iniciavam-se de forma única, um único conduto. E para ajudar, né, o endodontista, né, eu então coloquei para ele quanto que ele teria que desobturar para que ele conseguisse acessar o conduto não preenchido, que seria, no caso aqui, o conduto lingual, né? Lembrando sempre que essa entrada do conduto, ela geralmente é uma entrada inclinada, não tem uma entrada pontual. Eu tenho que pensar em 3D, pensar tridimensional. Então, essa entrada, eu sempre coloco isso, que ela é uma entrada inclinada, uma inclinada oblíqua, certo? E também destacar essa rarefação perilateral em função desse sulco, né, radicular, muito embora eu não tenha observado nenhum conduto aqui que eu pudesse apontar aqui, né, um conduto lateral que me pudesse gerar essa rarefação, né, mas isso me indica que com certeza eu tenho ali uma microanatomia que está me gerando, né, alimentando esse sulco, né, que já é uma alteração, uma variação anatômica do premolar, que a gente já sabe que é um dos piores dentes do ponto de vista da microanatomia, né? E
aqui mostrando que os condutos eles seguiam então separados e terminavam em 2 forames. O que justifica clinicamente a dor dessa paciente, essa dor muito forte, uma dor crônica, em que ela precisava usar remédios psiquiátricos para acalmar essa dor, né? Então aqui ficou muito nítido. Aqui mostrando para vocês que como não podia errar, essa paciente ela era de fora, ela já vinha com um histórico muito complicado, né? Então, mais ou menos, aproximadamente, quanto que o endodontista precisaria desobturar para ele acessar de forma oblíqua a entrada do canal lingual, tá? Bom, então, quando eu fiz o laudo desse dente, eu coloquei que eles iniciavam-se únicos, existia um único conduto, mas que depois, né, mais ou menos 1,7, 1,2 milímetros, mais ou menos, eles então bifurcavam-se e terminavam em forame duplo, tá? Aqui para mostrar, esse endodontista que eu trabalho muito com ele pede tomografia em 100% dos pacientes dele que ele atende, ele atende só casos de retratamento, casos bastante difíceis, né? Porque os casos fáceis a gente não recebe, né? A gente acaba ficando só com os difíceis. Ele mostrou que realmente aqui a entrada era única, né? E na desobturação de mais ou menos o que eu indiquei para ele então entrou no conduto lingual da forma com que eu descrevi, de uma forma oblíqua, né? A gente consegue ver bem nitidamente aqui o vestibular e aqui o lingual, essa entrada que esse conduto tem, né? Então é um caso assim de muito sucesso e é um caso que realmente só a tomografia de alta resolução nos mostra, né? E que a gente realmente não podia deixar essa paciente indo de clínica em clínica, de lugar para tentar resolver algo que realmente precisava de uma solução. Antes de nós irmos para o nosso último caso, eu quero fazer aqui um parênteses também sobre as questões das informações clínicas. Eu não sei se vocês perceberam, mas na grande maioria dos casos eu trago informações clínicas. Eu converso com o meu indicador. Eu preciso saber a maior quantidade de informações, porque num exame de alta resolução eu preciso, porque é um exame muito específico. Além de eu ter, então, esse contato com o meu indicador, para que eu consiga ter esse meu contato com o meu indicador, eu preciso saber um pouco como ele trabalha, né? Isso acaba sendo algo assim bastante pessoal, de interdisciplinaridade entre os dois profissionais. Eu também preciso trazer durante o atendimento, durante a aquisição dessa imagem do meu paciente, uma grande quantidade de informações que às vezes é o paciente que vai me dar, né? Então eu tenho na minha clínica um questionário de saúde para endodontia, específico para endodontia, específico para pacientes com dor, tá? Então, eu pergunto para o paciente se existe uma suspeita de fratura, porque o paciente ele sabe, eu acho que esse dente está quebrado. Existe uma diferença entre fratura e trinca, né? Os casos de fratura são muito mais fáceis, né, de nós diagnosticarmos tomograficamente, tanto que eu não trouxe casos de fratura aqui. Se existe uma suspeita de infecção, se existe uma suspeita de uma lesão, né? O paciente ele fala, eu acho que esse meu dente está infeccionado. A gente sabe que não é o dente, mas e sim, né, todo o periodonto. Se existe aumento de volume, se existe vermelhidão na gengiva, se existe a presença de fístula, às vezes fístula, o paciente às vezes não vai entender, mas se a gente pergunta se tem uma bolinha que sai excreção, aonde que está essa bolinha, né? Quanto tempo que ele fez esse canal, isso é muito importante. Inclusive também eu treino os meus técnicos em saúde bucal para que qualquer informação que o paciente fale, aponte, para que eles anotem para mim, para que eu possa depois, enquanto eu estou
correndo todos os cortes e avaliando aquela tomografia, eu me atento àquilo que o paciente respondeu. Eles sempre fazem esse tipo de anotação para mim, tá? E também, muito importante, o caso de dor, né? Se o paciente tem dor, que tipo de dor? Isso é muito importante. Se é uma dor lancinante, se é uma dor espontânea, se é uma dor provocada, se ela é curta, se ela é prolongada, com frio, com quente. Por quê? Porque a gente tem que voltar lá atrás, nós agora, enquanto radiologistas, nós temos que voltar lá atrás, na semiologia, lá atrás, na anamnese, exame clínico, para lembrar que cada tipo de dor nos revela determinada situação que está acontecendo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na minha clínica, a minha sala é muito perto da recepção e eu geralmente escuto quando o paciente está fazendo o atendimento inicial ali, enfim, e às vezes o paciente ele fala, nossa, eu tô com uma dor assim, assim, assada. Eu falo, ops, esse paciente eu vou procurar tal coisa, né? E essa informação ela é importante, por quê? Porque uma trinca dói de um jeito, uma fratura dói de outro, um canal MV2 não preenchido dói de outro, uma hipodensidade por cárie dói de outro, enfim, né? Então isso é algo muito importante a ser resgatado por nós radiologistas quando nós estamos trabalhando com alta resolução. Ah, Michele, mas você falou que você tem muitos casos de alta complexidade na plataforma. E aí, como é que você faz? Né? Porque o meu paciente que está ali na recepção é fácil, né? Eu tô ali, eu posso conversar com o paciente, minha equipe conversa, eu tenho questionário de saúde, enfim. Eu tenho dentista que eu posso ligar, todos os meus indicadores, eu converso com eles. Mas e na plataforma? Bom, aí eu vou ser bem honesta e sincera com vocês, na plataforma é um pouco mais difícil. Mas é por isso que eu coloquei isso daqui aqui. Porque muitos, no início da alta resolução, têm muitas dúvidas e acabam precisando dessa ajuda. E essa ajuda, ela só vai funcionar, esse profissional de fora, ele só vai conseguir te ajudar se ele tiver essas informações. Caso contrário, esse laudo pode sim ficar muito a desejar. Então, eu queria colocar essa observação aqui para vocês, porque isso é uma questão bastante importante na gestão, né, do teu exame de alta resolução. Caso 5, de localização de conduto, um caso também bastante intrigante e que foi resolvido com a alta resolução. Bom, aqui quero mostrar para vocês, também fazendo um parênteses, um pouquinho de como eu faço os meus templates, né? Também tenho muitas perguntas de como eu faço os meus templates. No caso de endodontia, eu exploro muito os cortes axiais, né? Por quê? Porque é a forma como o endodontista ele vai ver esse exame, iniciando-se na coroa até o ápice desse dente, tá? Então aqui o formato do meu template, sempre eu coloco a maior quantidade de informações que eu tenho. É importante citar aqui que o template em si, ele não pode resolver 100% dos casos. Nós precisamos ensinar os nossos parceiros dentistas a manusearem o iDixel. Eu tenho o exemplo da minha clínica que eu praticamente não imprimo tomografia. Eu envio o template por WhatsApp ou às vezes até mesmo cortes selecionados, sem impressão, e eu tenho um compartilhamento por Dropbox ou de repente por WeTransfer para enviar esse viewer para o meu dentista solicitante. Isso é um treino, né? Isso é uma forma da gente sempre estar junto com os nossos indicadores e sempre estando treinando eles, porque existe uma curva de aprendizado em relação ao iDixel e que a gente tem que estar sempre disponível, né, nessa mudança de paradigma do impresso, né? Essa é só uma observação aqui
que a passagem do impresso para o não impresso, no caso da tomografia, depende muito da gente, depende muito de nós, radiologistas, treinarmos os nossos dentistas nos visualizadores, tá? Então, aqui para mostrar, esse caso era um caso já que tinha passado por vários endodontistas, não tinha sido o primeiro endodontista que recebeu esse caso, já era vários deles, né? E esse caso tinha um caso de indicação de acesso guiado, né? Mas o indicador, também temos muitos casos juntos, ele me ligou e disse: Michele, eu quero estudar tomograficamente esse caso antes de até mexer nesse dente, porque como ele já vem, né, de muitos colegas, eu prefiro estudar ele antes de até acessar. Bom, a gente vê aqui o terço cervical, zero acesso à câmara. O terço médio eu vejo uma luz extremamente discreta, e no terço apical, né, eu já tenho então ali a abertura do forame. Mas o problema para o endodontista, sem dúvida nenhuma, é esse acesso, porque a gente sabe, né, que as atresias, as calcificações, elas começam da câmara em direção ao ápice. Bom, o Satil é um excelente endodontista, ele tem muitos cursos aí pelo Brasil, e eu falei para ele: olha, Satil, eu vou te falar, vai ser muito difícil. Acredito que você vai ter que fazer um acesso guiado nesse caso, né? Aí ele falou: olha, se tem luz, nós vamos achar. Só tem luz no terço médio, no acesso não. Bom, enfim, paciente com dor, ele tentou o acesso desse dente e olha o que ele me mandou, né? Eu tinha a luz somente aqui no terço médio, né, com as indicações da tomografia. Ele conseguiu então acessar esse dente, orientando-se tridimensionalmente na região que ele precisava acessar. Eu separei para vocês aqui vários casos que eu achei que eles são bastante interessantes. Eu fiz um vídeo juntando esses casos. Eu acho que vocês vão gostar.
Bom, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês por ter assistido minha aula, deixar o meu contato, apontando a câmera de celular para esse QR Code tem o meu contato, meu e-mail, as minhas redes sociais e aonde eu estou disponível, que seria na minha clínica e na plataforma de laudos.